para não ficar barulho. Pessoal, nosso tema de hoje é sistema urinário. Como eu já falei com vocês, cada sistema do corpo guarda uma função principal, mas não significa nem de longe que seja a única. A função do sistema urinário, do sistema renal, é filtrar o sangue e produzir urina. A urina é a nossa principal via de excreção de substâncias do corpo. As substâncias solúveis em água são todas excretadas na urina. Então, o sistema urinário, que é capitaneado pelo rim, né, o principal órgão desse sistema, a função dele é filtrar o sangue e gerar urina, mas não é a única. Vamos ver que o rim tem outras funções biológicas interessantes. Esse é o sistema urinário, gente. A gente começa com o rim, a principal estrutura, o principal órgão desse sistema. Por quê? Porque além das outras funções que ele desempenha no corpo, ele tem a função primordial de filtrar o sangue e gerar uma urina concentrada em excretas. O que são excretas, gente? Lembra que no processo digestivo a gente absorve nutrientes para alimentar o metabolismo celular? Então, ok, as células recebem nutrientes e aí elas produzem metabólitos. Esses metabólitos são substâncias que são importantes para o corpo. Podem ser neurotransmissores, podem ser hormônios, outras proteínas. Só que essa célula, nesse processo metabólico, ela também produz substâncias que não são úteis para o corpo, que a gente chama de excretas. Essas excretas, que são fruto do metabolismo celular e que são substâncias que não têm mais função no nosso organismo, elas devem ser eliminadas do corpo, sob o risco de tornarem-se tóxicas caso elas se acumulem no nosso organismo. Então é o papel do rim fazer isso. O sangue chega no rim pela artéria renal, que é um ramo da artéria aorta. Aqui no rim ocorre a filtração do sangue numa estrutura chamada néfron, que nós vamos ver daqui a pouco. E aí do rim já sai pronta a urina. Ela apenas escorre pelos ureteres. Nós temos dois rins, né? Sendo que um deles esquerdo, o outro direito. Acima dos rins tem uma glândula chamada glândula suprarrenal. Então, dos rins a urina sai pronta, ela desce pelos ureteres, esquerdo e direito, e aí ela vai desembocar os ureteres na bexiga urinária. A bexiga urinária é uma bolsa contrátil muscular que vai armazenar a urina já pronta, tá, gente? A bexiga não mexe na composição da urina. Desde que sai do rim, a urina já está pronta. Ela só é conduzida pelos ureteres, armazenada na bexiga. Quando a bexiga se enche e dilata, ela empurra a urina pela uretra e aí ela é eliminada do corpo. Então, o trabalho de filtrar o sangue e produzir a urina é todo do rim. O restante do sistema renal ou urinário é apenas composto por estruturas que conduzem a urina, armazenam a urina e conduzem a urina novamente para fora do corpo. E quando a gente elimina a urina, a gente está eliminando água, alguns minerais, onde tem água no corpo humano sempre tem minerais juntos, e as excretas, que são as substâncias que não são interessantes para o nosso organismo. Então, a principal função dos rins é filtrar o sangue e formar urina, né, para poder eliminar as excretas do metabolismo, para elas não se acumularem. O que são excretas, gente? Alguém sabe um exemplo de excreta? Substância que o nosso metabolismo precisa, não precisa mais, né, que não tem mais utilidade, que a gente deve jogar fora? Olha, um exemplo é ureia, creatinina, ácido úrico. Essas substâncias são exemplos de excretas, que são produtos do nosso metabolismo e que não têm mais utilidade para nós, são eliminadas na urina. O que mais que os rins fazem além disso, gente? Os rins, quando eles estão eliminando a urina, eles definem quanto de água nós podemos jogar fora e quanto de eletrólitos, quanto de minerais a gente pode jogar fora. Isso é fascinante na função renal.
Então, vocês já repararam que o volume de urina de vocês varia muito de acordo com o seu nível de hidratação? Aquele dia que você está bebendo muito líquido, você nota que a sua urina fica volumosa. Então, o que é isso? É porque o rim entende que o seu corpo está muito hidratado, tem bastante água, já que você está bebendo bastante líquido. E nesse contexto, o rim permite que você elimine uma urina em grande volume. Afinal de contas, se você tem muita água, você pode perder muita água na urina. Quando você passa um dia inteiro sem beber água, você nota que seu volume urinário muda radicalmente. Você faz uma urina em um volume bem menor, né? Você urina um volume bem menor de urina, e uma urina muito mais concentrada, mais mal cheirosa, mais amarela. Por que ela está mais concentrada? Porque tem menos água. O que o seu corpo está fazendo produzindo essa urina mais concentrada? Para você perder o mínimo de água possível. Afinal de contas, você não bebeu água o dia todo. Então, olha que interessante. Ao fazer isso, o fígado controla, o rim, desculpa, controla quanta água a gente pode jogar fora e também controla quantos eletrólitos, quantos minerais a gente pode jogar fora. Deixa eu dar um exemplo de minerais para vocês. É o seguinte, o indivíduo é um consumidor ávido de sal. Tudo que ele come é muito salgado, ele adora comidas muito salgadas, ele usa sal para tomar cerveja, ele usa sal para comer com frutas, com manga, enfim, ele usa sal o tempo todo. Ele ingere uma grande quantidade de sal. Come muitos produtos industrializados, que são ricos em sódio. Por conta disso, gente, esse indivíduo tem muito sódio, muito cloreto no corpo. Nesse caso, o rim consegue regular essa quantidade de sódio e cloreto, porque daí ele pega, uma vez que ele detecta que tem muito, ele joga mais sódio e mais cloreto fora na urina. O mesmo valeria, por exemplo, para uma pessoa que toma muito leite, muito queijo, muitos derivados do leite, então ingere bastante cálcio. Se os níveis de cálcio dele começarem a ficar muito altos no sangue, o rim filtra um pouco desse cálcio e joga fora na urina. Então eu quero que vocês entendam que o rim não apenas ele filtra as excretas do sangue. Ele filtra as excretas, mas ele também controla quanta água e quantos eletrólitos tem no nosso corpo. Por isso ele consegue controlar o equilíbrio ácido-base do organismo, ou seja, quantos íons básicos e quantos ácidos estão presentes no nosso sangue. A osmolaridade, ou seja, a quantidade de água que tem nos fluidos do nosso corpo. E a pressão arterial, porque quanto mais volume de água no corpo, maior a pressão. Quanto menor volume, menor a pressão. Tem um barulhinho aqui. Se a gente não estiverem me acompanhando em algum momento, gente, parem a aula, perguntem, não fica aí quietinho, não. Então, vamos lá. Além da função principal de filtrar o sangue, remover dele as excretas e formar a urina, que carrega essas excretas para fora do corpo, o rim ainda controla o equilíbrio ácido-base, a osmolaridade e a pressão sanguínea. Por quê? Porque ele controla o volume de água no corpo e ele controla a quantidade de íons que ficam no nosso corpo. Quanto cálcio, quanto potássio, quanto magnésio, quanto hidrogênio, quanto desses íons podem permanecer no nosso organismo. Se a gente estiver com eles em excesso no corpo, o rim promove a eliminação deles na urina, até ficar em valores normais. Se a gente tiver com falta desses íons no corpo, o rim reduz a eliminação deles na urina, para a gente não perder mais ainda. Então o rim equilibra a quantidade de eletrólitos, de minerais e de água que existe no nosso corpo. Ele é o grande regulador, tá? Da quantidade de água e de íons no organismo. O rim tem uma característica interessante, ele também é local para secreção, metabolismo e síntese de hormônios e enzimas, tá? Olha aqui, ó, quem é o calcitriol 1,25H2-VIT-D3? É a vitamina D3. A vitamina de origem animal, ela tem uma etapa de ativação nos rins, assim como a vitamina de origem vegetal que a gente ingere na dieta. Tanto a vitamina D2, que é a vitamina D de origem vegetal, quanto a vitamina D3, que é a vitamina D que nós mesmos produzimos, ambas vão ser ativadas no rim. A última etapa de ativação da vitamina D é no rim.
O rim ainda produz renina, que é uma enzima envolvida na pressão arterial, e o rim ainda produz uma outra enzima que estimula a síntese de hemácias, a produção de células sanguíneas. Na verdade, a eritropoetina é um hormônio, não uma enzima. Ela é um hormônio que na medula óssea estimula a produção de células sanguíneas, de hemácias. Então, quando o rim produz eritropoetina, ele estimula o aumento do número de hemácias no nosso corpo, ou seja, a oxigenação do sangue. A renina está relacionada à pressão arterial e a vitamina D3 está relacionada a diversos efeitos no corpo, como, por exemplo, a absorção de cálcio e fosfato no intestino. A excreção de metabólitos e xenobióticos. O que são metabólitos e xenobióticos, gente? O rim ele também vai conseguir jogar fora na urina substâncias estranhas que estão no nosso corpo, como os xenobióticos e os seus metabólitos. Ou seja, você toma um medicamento, normalmente a principal via de excreção desse medicamento ou dos metabólitos que ele gera no organismo é a urina, é a principal via de excreção de medicamentos. E também de pesticidas, de venenos, de qualquer substância estranha que entre no nosso corpo. O etanol que a gente ingere quando bebe bebida alcoólica, né? E também sai do nosso corpo pela urina. Então o rim, além de eliminar as excretas que o nosso corpo produz, ele também elimina na urina as substâncias estranhas que a gente, porventura, ingeriu ou que foram injetadas no nosso corpo. E por fim, gente, o rim também consegue produzir glicose pelo processo da gliconeogênese. O rim produz glicose, especialmente quando nós estamos em períodos prolongados de jejum. E se você se lembra, mas o fígado tinha essa capacidade, né? O fígado era capaz de fazer gliconeogênese, produzir glicose a partir de aminoácidos e glicerol. O rim também consegue fazer isso. Rim e fígado são muito parecidos em suas funções. São bons órgãos de metabolização, bons órgãos de excreção, só que no fígado a excreção é pela bile, excreção de substâncias lipossolúveis. E nos rins a excreção é pela... Nos rins a excreção é pela urina. Na bile, gente, como a bile é mais oleosa, os produtos excretados na bile, eles são normalmente produtos solúveis em gorduras. Já os produtos excretados na urina, como ela é formada por água, são mais substâncias hidrossolúveis, solúveis em água. Tranquilo aqui com as funções renais, gente? Quer que eu repita alguma coisa? Não? Tá ok? Então, não fiquem presos à ideia de que o rim só filtra o sangue e produz excretas, como diluídas na urina. Não. Ele também regula a quantidade de água e de íons no nosso corpo, ele produz hormônios e enzimas importantes, ele elimina do corpo substâncias estranhas, medicamentos, venenos, pesticidas, agrotóxicos, tudo que é estranho, solventes como etanol. E ele também produz glicose quando estamos em jejum prolongado, né? Tem essa habilidade de produzir glicose, que é uma molécula energética, quando a gente está em jejum prolongado. Esse é o rim, gente. Como eu disse para vocês, o resto do sistema urinário são apenas estruturas de condução da urina, como os ureteres e a uretra, e de armazenamento, como a bexiga. Quem faz todo o trabalho é o rim. O rim tem esse formatinho aqui, né, famoso de grão de feijão. E o rim tem dois, quando você olha a histologia de um rim, você nota que na parte externa dele há um tecido mais claro, que a gente chama de córtex renal. E a parte interna do rim, a gente vê essas estruturas triangulares mais escuras. Isso aqui é a medula renal. A medula renal ela recebe o nome de pirâmide, porque ela está organizada nessas estruturas triangulares, rodeadas por córtex renal. Então, por isso que elas ganharam esse nome de pirâmide renal. Por que pirâmides? Porque elas são triangulares, como uma pirâmide.
E externamente no rim eu tenho o córtex. O vaso sanguíneo que traz sangue para os rins, cheio de excretas, é a artéria renal. Aqui nos rins a artéria vai deixar as excretas, e vamos escorrer aqui, ó, para os cálices renais. E o sangue sai do rim pela veia renal, já purificado, já livre de excretas. Então, ele chega sujo, cheio de excretas, e ele vai embora livre de excretas. Esse é o papel do rim, remover do sangue as suas excretas. Esse é o principal papel do rim. Nota, gente, que na estrutura renal, ó, tá vendo que eu tenho uma estrutura aqui chamada néfron? Nós vamos passar boa parte desse módulo falando só do néfron. O néfron, ele é a estrutura que de fato filtra o sangue. Ele está desenhado aqui para vocês entenderem que um rim é uma repetição de néfrons. Aqui tem um, mas devia ter outro, 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 outro. O rim nada mais é do que um conjunto de néfrons. O néfron é a unidade funcional do rim, é a estrutura que filtra a urina. Nós vamos vê-lo melhor daqui a pouco. A última parte do néfron se chama túbulo coletor. Ó, e ele desemboca exatamente aqui, no cálice menor renal. Depois ela vai para os cálices maiores até cair na pelve renal. Então a urina ela sai do néfron, passa para os cálices renais, depois para a pelve renal e aí ela desce pelos ureteres. Nessa região aqui da pelve, gente, é que se formam os cálculos renais, tá? É nessa região aqui que cristais de cálcio se formam e vão agregando substâncias neles, ficando cada vez maiores. Quando esses cristais se soltam, eles descem pelo ureter, e normalmente as pessoas sentem muita dor durante essa descida. Eles podem até parar aqui no ureter. E aí a pessoa precisa até de uma cirurgia para removê-los. Então, a urina produzida nos rins, esse interior do rim aqui, ó, é oco, é um tubo, que se chama de pelve renal. Cálices, né? Cálices, e aqui a pelve renal, essa área central. A urina escorre por aqui e desce pelos ureteres. Então, todo o trabalho de produzir a urina é feito no rim por essa estrutura aqui, o néfron. Esse é um néfron, gente. Igual estava desenhado lá no rim. Igual esse aqui, ó. Essa estrutura aqui, só que agora destacada. Reparem que o néfron, gente, ele recebe um ramo da artéria renal, que é a arteríola aferente. Dentro do néfron, ele tem uma cápsula, e dentro dessa cápsula, a arteríola aferente, ela forma um novelo de vasos sanguíneos, onde a pressão é muito alta. E aqui ela extravasa para dentro dessa cápsula do néfron todo o plasma sanguíneo, contendo água, a água que tem no sangue, contendo eletrólitos, contendo excretas, mas também contendo nutrientes. Essa água vai correr aqui pelos túbulos até sair aqui no túbulo coletor. Reparem que do glomérulo saiu uma arteríola, a arteríola eferente, e ela veio acompanhando os túbulos. Vocês se conseguiram ver o vídeo lá que eu mandei, nesse vídeo eu tô mostrando, ele mostra o tempo todo a estrutura dos néfrons. Aí que a gente vai fazer algumas considerações. Depois nós vamos falar sobre vamos ficar o tempo todo falando sobre néfron. Talvez de cara ele pareça um pouco confuso, mas aos poucos a gente vai destrinchando ele. Gente, me dá só um minutinho, deixa eu acender uma luz aqui. Tá muito ruim aqui onde eu tô. Já volto.
Pronto, gente, aproveitei para ir minhas cachorras que estavam me infernizando. Vamos lá. Aqui tem uma outra estrutura de glomérulo aqui. Tem nem chegar nele. Ó, essa estrutura que filtra o sangue, então funciona assim. O sangue chega no néfron pela arteríola aferente. Aqui ela se enovela, formando como se fosse um novelo mesmo de vaso sanguíneo, e a pressão fica muito alta. E ela sai do glomérulo pela arteríola eferente. Vocês nunca errarem, a arteríola que traz o sangue para ser filtrado, o sangue sujo, cheio de excretas, é a arteríola aferente, adiantes. Tá? Adiantes, ela vem antes do glomérulo, ela traz o sangue cheio de excretas. Aqui a pressão é muito grande e o plasma sanguíneo extravasa para dentro dessa cápsula. Essa cápsula coleta o plasma, que agora a gente vai chamar de ultrafiltrado, porque ele saiu do vaso, e ele vai correr aqui pelos túbulos renais, pelos túbulos do néfron, até a saída do túbulo coletor, que é o último túbulo do néfron. Aqui já sai urina pronta. Olha aqui, ó, onde é o final do túbulo coletor. É aqui, ó. Ele já sai no cálice renal, a urina escorre pela pelve e desce pelo ureter. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Aqui no glomérulo, a pressão está alta, está saindo todo o plasma. Vocês concordam comigo que está saindo a água toda que estava no vaso sanguíneo? Junto com ela está saindo todos os eletrólitos que estavam no sangue e também está saindo as excretas, mas está saindo os nutrientes também. Se esse líquido todo vier pelos túbulos, aqui no final do ducto coletor, o volume de urina será muito grande, porque vai ter muita água, vai ter todos os eletrólitos, vai ter excretas, mas também vai ter nutrientes. Gente, faz sentido isso acontecer? A gente eliminar na urina nutrientes, toda a água presente no nosso vaso sanguíneo e ainda os minerais todos do nosso corpo? Não faz o menor sentido. Quem eu quero ver aqui na urina formada ao final do ducto coletor? Eu quero que aqui saia o mínimo possível de água, eletrólitos em excesso e excretas. É isso que eu quero ver na minha urina. Excretas, pouca água e eletrólitos, ou seja, minerais que estiverem em excesso. Está sobrando sódio no organismo? Eu espero ver sódio aqui. Está sobrando potássio no organismo? Eu espero ver potássio aqui. Então, na final do túbulo coletor, eu quero ver uma urina com água, os eletrólitos em excesso e as excretas. Eu estou dizendo para vocês que o que é filtrado aqui no glomérulo não é só isso. Estou dizendo para vocês que sai a água toda do corpo, dos vasos sanguíneos, é filtrada e cai aqui no túbulo. Todos os nutrientes que estavam dissolvidos no sangue, como a glicose, os aminoácidos, e ainda todos os eletrólitos. Gente, o que aconteceu? Quem tem uma sugestão para mim? Olha, aqui saiu todo esse volume. Só que aqui só está caindo um pouquinho de água, o excesso de eletrólitos e excretas. O que aconteceu com toda a água que foi filtrada pelo néfron? Com todos os eletrólitos e com os nutrientes? O que aconteceu ao longo desse caminho aqui? Quem tem uma sugestão? Abre o áudio aí e me fala. Professor. Oi. Ao que eu vejo aqui, principalmente nos desenhos, ela tende a retornar para os vasos sanguíneos e se misturar de volta no sangue. Tem que voltar. Porque o que acontece aqui? Essa filtração que a gente fala no glomérulo, gente, nem merecia esse nome de filtração, porque ela é grosseira. Sai o plasma inteiro do sangue. Lembra que o plasma é a parte líquida do sangue? O que sobra aqui na arteríola eferente, depois do glomérulo, é basicamente as células sanguíneas, proteínas
em pouquíssimo plasma, porque quase todo o plasma foi coletado aqui. Junto com o plasma foram todos os nutrientes, foram as excretas e foram os eletrólitos. É claro, gente, que eu não posso perder essa água toda na urina. Eu teria uma desidratação absurda e morreria. Não posso perder todos os eletrólitos do corpo, porque eles são fundamentais para uma série de processos biológicos. E de forma nenhuma quero jogar nutriente fora na urina. Olha que coisa mais absurda fisiologicamente. Nós estudamos o trabalhão que deu para o nosso corpo conseguir absorver nutrientes. Nós começamos o nosso módulo estudando a digestão, vendo como é trabalhoso quebrar todas aquelas moléculas grandes em moléculas pequenas para elas serem absorvidas, transformar proteínas em aminoácidos, transformar polissacarídeos em monossacarídeos. Então, aqueles nutrientes deram trabalho para ser absorvidos e o corpo precisa deles. Eles são filtrados aqui, mas eu preciso que eles retornem para a corrente sanguínea. O excesso de água que saiu aqui tem que voltar para a corrente sanguínea. O excesso de eletrólitos, cálcio, zinco, ferro, fósforo, potássio, cloreto, esses minerais, eu quero que eles voltem também para a corrente sanguínea. O que eu quero ver na urina, então, gente? Apenas os eletrólitos, os minerais que estiverem em excesso e as excretas. As excretas eu quero que retornem para a corrente sanguínea? Faria sentido, gente? Se as excretas voltassem do túbulo para a corrente sanguínea, a filtração renal seria inútil, né? Filtraria aqui, a excreta sai, mas depois ela volta para o sangue. Não, se ela voltasse para o sangue, a filtração renal não teria nenhum sentido, seria redundante. Não, a excreta eu quero que continue aqui dentro do túbulo e vá embora na urina. Junto eu quero o menor volume de água possível para não me desidratar e apenas os eletrólitos em excesso. Tudo que é importante para o nosso corpo, que foi filtrado aqui demais, deve retornar para a circulação sanguínea. Ou seja, retorna para a arteríola eferente, que é a arteríola que sai com o sangue purificado e ela fica contornando o néfron, tá vendo? Por que ela está contornando o néfron? Porque ela está pegando dele de volta as substâncias que são importantes para o nosso corpo. Aqui é só para mostrar para vocês, gente, como aqui tem um glomérulo, a cápsula de Bowman, aqui as partes do néfron, e no final o túbulo coletor, onde sai a urina. Reparem que o néfron é completamente rodeado de vasos sanguíneos. É porque ele está fazendo troca de substâncias com esses vasos sanguíneos o tempo todo. Aqui é mostrando a sequência, né? Como é que a artéria renal vai se ramificando até se transformar em capilares. E esses capilares depois se transformam em veias e aí abandonam o rim na veia renal. Então sempre um órgão é irrigado por artérias e o sangue que deixa o tecido são veias. Só que aqui no rim, a veia traz um sangue com mais qualidade do que o que a artéria trouxe. A artéria trouxe para o rim um sangue rico em oxigênio, mas também rico em excretas. A veia vai levar do rim um sangue pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, mas ela também vai estar saindo do rim sem excretas. As excretas ficaram no rim, porque foram filtradas pelo néfron. Olha, eu gosto muito dessa figura aqui. Ela mostra bem a ideia da cápsula de Bowman. Então, a arteríola eferente e a arteríola aferente. O sangue chega no rim pela arteríola aferente. Chega no glomérulo, na cabeça do néfron, né? No início do glomérulo. O sangue chega pela arteríola aferente. Repara que aqui dentro do glomérulo, aqui dentro da cápsula de Bowman, o glomérulo vira um emaranhado de vasos, a pressão é muito grande. O plasma sanguíneo extravasa para fora desses vasos e é coletado aqui dentro da cápsula de Bowman. E à medida que a cápsula de Bowman vai recebendo esse fluido, cheio de nutrientes, de excretas, de água, ele vem em direção aos túbulos do néfron. O primeiro túbulo do néfron é o túbulo contorcido proximal.
Reparem que a arteríola aferente, ela entra, é isso que eu acho que os alunos têm muita dificuldade de entender. A arteríola aferente, ela entra na cápsula de Bowman, forma um novelo, todo o plasma sanguíneo vaza aqui dentro, contendo as excretas, e aí, ó, um sangue muito concentrado, mas purificado, já sai pela arteríola eferente. Aqui a filtração do sangue já aconteceu, tá? A filtração do sangue ocorre no glomérulo dentro da cápsula de Bowman. Então, esse sangue que sai aqui pela arteríola eferente, ele já está puro, ele já está livre de excretas. Só que ele está muito concentrado e pobre em nutrientes. Por quê? Porque a água e os nutrientes ficaram tudo aqui também junto. Por isso que eu vou precisar que essa água e esses nutrientes voltem para a arteríola eferente. Porque vai faltar para ela água e vai faltar nutrientes, porque ela deixou tudo aqui na cápsula de Bowman. Dentro do glomérulo, né? O glomérulo ejetou esse plasma para a cápsula de Bowman e ele correu pelos túbulos. Isso aqui é só para vocês conhecerem um parâmetro que é a taxa de filtração glomerular. A gente consegue calcular qual que é a nossa taxa de filtração em um glomérulo por minuto. E o valor, gente, é de 125 ml. A cada minuto, 125 ml de sangue são filtrados. 125 ml de plasma são coletados na cápsula de Bowman, ou seja, sai do vaso e entra no néfron para ser filtrado. Então, a gente usa uma constante de permeabilidade mais uma pressão efetiva de filtração. Com isso, a gente chega na taxa de filtração glomerular, que é um valor de 125 ml por minuto. Eu adoro esse slide aqui, que eu acho que ele dá uma boa ideia para vocês do dinamismo do nosso corpo e do dinamismo do sistema nervoso, do sistema renal. Ó, mais uma vez ele está te mostrando a arteríola aferente, trazendo sangue. Aqui dentro da cápsula de Bowman, a arteríola forma um novelo, um emaranhado de vasos. E tá vendo que o plasma está saindo fora desses vasos. E a arteríola que deixa o glomérulo, que já é a arteríola eferente, ela já está levando sangue purificado. Eu quero que vocês saibam, gente, ao longo de um dia, os nossos rins filtram 180 litros de plasma. 180, professor, mas como é a lógica disso? Como é que o rim pode filtrar 180 litros de plasma, sendo que nós não temos nem 10 litros de sangue? A gente tem cerca de 6, 7 litros de sangue. Como é que os rins podem estar filtrando 180 litros de plasma por dia? Porque, gente, esse volume total de sangue que nós temos, que é de 6, 7, 8 litros, ele não passa pelos rins uma vez só por dia. Ele passa um total de 60 vezes. Dá para acreditar? Como o sistema é circulatório, né, e o coração nunca para de bater, o sangue passa pelos rins 60 vezes por dia. Com isso, o volume total de filtrado que é captado aqui, ó, dentro da cápsula de Bowman, que vai escorrer para os túbulos do néfron, esse volume é de 180 litros de plasma. Só que, durante um dia, nós urinamos, em média, 1,5 litro de urina. Aí fica essa pergunta aqui, eu não sei quem foi que abriu o áudio aí, mas já respondeu. Como é que pode ser isso? Se eu filtro 180 litros de plasma por dia, como é que eu posso urinar só 1,5 litro? O que aconteceu com esses 178 litros de filtrado restantes? 178,5, né? Porque eu só eliminei 1,5 litro na urina. Os 178,5 foram parar onde? Já que eles foram filtrados aqui na cápsula. Foram parar de volta no vaso sanguíneo, né, gente? Eles foram reabsorvidos. Então, pensa o seguinte, ó. Num dia... Cadê? Ó, em um dia, essas estruturas aqui nos rins, né, os néfrons, vão filtrar o sangue 60 vezes. Vão gerar 90 litros de
de filtrado em cada rim, né? 180 litros no total. Desse valor, só 1,5 litro de urina é gerada, 750 ml num rim, 750 ml no outro. 1,5 litro só de urina dia. Por quê? Porque boa parte do que foi filtrado pelo néfron, boa parte do que é filtrado aqui, retorna para a circulação sanguínea, tá? O que retorna? Água, nutrientes e eletrólitos. O que vai aparecer na urina? O que sobrar de água, excretas e um ou outro eletrólito que possa estar em excesso no organismo e que precisou ser eliminado, que estava passando. Tem alguém com o microfone aberto? Deixa eu ver. Quem está com o microfone aberto? Está dando eco. Eu não estou ouvindo nenhum tipo de eco, não. Por isso que eu não pedi. Deixa eu ver se era esse. Não tem mais ninguém, não. Gente, se tiver tendo problema aí, vocês me falam. Quando quiserem fazer alguma pergunta, vocês abram o áudio, perguntam, depois fecham o áudio de novo para não ficar tendo erro. Mas abra o áudio, tá? Participa um pouco, que é muito esquisito ficar falando sozinho por muito tempo. Parece que a gente está doido. Olha, então filtrar o sangue envolve reabsorção de líquidos. Eu vou voltar aqui no meu desenho que eu mandei para vocês. Só para a gente conhecer junto as partes do néfron. Então, vamos lá. O néfron é essa estrutura que compõe os rins. O rim é feito de mais ou menos 1 milhão de néfrons. O que é um néfron? Ele tem a arteríola aferente trazendo sangue. Aí forma um novelo de vasos sanguíneos. Qual que é o nome desse novelo de vasos sanguíneos? Glomérulo. E do glomérulo sai uma arteríola com o sangue já filtrado, que é a arteríola eferente. Por que o sangue já está filtrado na arteríola eferente? Porque todo o plasma sanguíneo ficou aqui, dentro dessa cápsula que reveste o glomérulo, que é a cápsula de Bowman. Tá? A cápsula de Bowman, ela tem uma saída, que é para o primeiro túbulo do néfron, que a gente vai chamar de túbulo contorcido proximal. Depois do proximal, eu tenho o néfron faz uma curvatura. E essa curva a gente chama de alça de Henle. A alça de Henle tem um segmento descendente e uma parte ascendente fina e ascendente espessa. Depois da alça de Henle, esse segmento se chama túbulo contorcido ou contornado distal. Faltou um N aqui, ó, contorcido distal. E depois do distal eu tenho o túbulo coletor. O que sai do túbulo coletor já é urina pronta. Então reparem, ó, no glomérulo saiu o plasma sanguíneo, o plasma correu por esses túbulos e o que sai do túbulo coletor já é urina pronta. Então, ao longo da passagem do plasma por esses túbulos, boa parte da água, dos minerais e todos os nutrientes foram reabsorvidos. Porque aqui, ó, no final do túbulo coletor, eu já não vejo mais nutrientes. Tem pouca água e poucos eletrólitos na urina. A urina é concentrada em excretas. Então, o que era importante que saiu na filtração glomerular, retornou para dentro dos vasos sanguíneos, para dentro da arteríola eferente. Eu queria que vocês conseguissem entender isso. Aqui, o sangue que chega no glomérulo não é um sangue normal, é com plasma, com a parte líquida, e com as células. O sangue que sai pela arteríola eferente está quase seco. É só célula, proteína e pouquíssima água. Por quê? Porque quase todo o plasma sanguíneo ficou retido aqui na cápsula. Por isso que a água precisa ser reabsorvida, para ela voltar para o sistema circulatório aqui
para a arteríola eferente. Deixa eu mostrar para vocês. Então, vamos pensar que aqui, ó, eu filtrei o plasma no glomérulo, ele foi coletado na cápsula de Bowman e está escorrendo aqui pelos túbulos. Agora eu passo a chamá-lo de ultrafiltrado. Por que ultrafiltrado? Porque nele tem praticamente toda a água que estava no vaso, tem todos os eletrólitos, todos os nutrientes, quase todos os nutrientes, quase, e todas as excretas. Essas excretas estão aqui junto com nutrientes, junto com água, junto com minerais. Está tudo junto e misturado. Claro, excreta eu quero ver aqui, ó, nas fezes. Mas os minerais todos, a água toda, os nutrientes eu não quero não, então eu preciso reabsorvê-los. E aqui que está a chave da nossa aula sobre néfron. Você entender que na parede do néfron existem proteínas que reabsorvem as substâncias importantes de volta para o sangue. Para que no final, na urina, só sobre um restinho de água, eletrólitos e as excretas. Para que as substâncias importantes voltem para o sangue. Então, na verdade, o processo de filtração renal acontece aqui no glomérulo, aqui que é filtrado. Só que daqui para frente, o que vai determinar o volume e a composição da urina são os processos de reabsorção desse filtrado. Vou falar um primeiro exemplo aqui, que se vocês entenderem a ideia dele, vocês vão entender de todos os outros, porque é todos a mesma ideia. Aqui, ó, no túbulo contorcido proximal, só um parênteses, vocês virem os termos convoluto ou contornado, também está correto, tá? Se virem algum livro aí, vocês podem ver túbulo contorcido proximal, túbulo contornado proximal, túbulo convoluto proximal. É tudo a mesma coisa. Então, pense o seguinte, quando o ultrafiltrado sai da cápsula, o primeiro trajeto que ele faz é passar pelo túbulo contorcido proximal. Aqui no túbulo, na parede do túbulo, nas células da parede do túbulo, tem um transportador chamado SGLT2. Transportador SGLT2. O que esse transportador faz, gente? O nome já diz, né? Ele transporta substâncias. De onde para onde? Ele transporta substâncias aqui, de dentro do filtrado, dentro do túbulo do néfron, de volta para a corrente sanguínea. Quais substâncias ele leva? Gente, ele leva toda a glicose que foi filtrada, que é um nutriente importante, todos os aminoácidos, que são super importantes para a síntese de proteínas, ele pega e leva de volta para o sangue. Então, a reabsorção dos nutrientes aqui no túbulo contorcido proximal é de 100%. Todo nutriente que vazou aqui, que foi filtrado no glomérulo, ele já volta imediatamente para o sangue, graças ao transportador SGLT2. E isso acontece na primeira parte do néfron, o túbulo contorcido proximal. Junto com a glicose e os aminoácidos, o transportador SGLT2 também vai absorver água e sódio. 60% da água e do sódio voltam para a corrente sanguínea já de cara. Quais são as consequências disso, gente? Quem é capaz de me descrever a constituição do líquido que está passando aqui agora em direção à alça de Henle? Ele já passou pelo túbulo contorcido proximal e está indo agora em direção à alça de Henle. Lembra que do ultrafiltrado eu tinha todos os nutrientes, as excretas, água e minerais. Se eu pensar que aqui no túbulo contorcido proximal os minerais, o sódio, né, e a água foram 60% absorvidos. Opa, então eu vou ter um líquido bem menos fluido aqui, né? 60% da água já volta de cara, então aqui só vai passar 40% da água que foi filtrada. Tem excretas nessa água? Tem. Ainda tem minerais nessa água? Tem. O que não tem mais, gente, nesse líquido que está indo em direção à alça de Henle? O que eu não vou encontrar mais nesse líquido? Que já voltou para o sangue 100%. Os Proteínas? Os nutrientes, em geral. Ah, tá, os nutrientes. Glicose e aminoácidos.
Porque aqui eu não filtrei proteína, tá, gente? A única coisa que não sai do glomérulo são as proteínas, que são muito grandes, e as células sanguíneas, plaqueta, leucócito e eritrócito. Essas não saem, essas não vão aparecer aqui no filtrado. Só sai do glomérulo a parte líquida do sangue, o plasma. E no plasma eu tenho aminoácidos diluídos, que vão gerar proteínas ainda. Proteína é cadeia de aminoácidos, né? E a glicose, que também é muito solúvel em água, estava diluída no plasma, ela vem junto. A glicose e os aminoácidos, eu posso dizer que os nutrientes em geral retornam 100% para o sangue já de cara, no túbulo contorcido proximal. Então é isso aqui que mata a charada. Eu posso dizer, olha, no filtrado existem nutrientes, mas na urina não. A urina não possui nutrientes. Eu não acho uma única molécula de glicose ou de aminoácido na urina de uma pessoa saudável. Por que eu não acho? Porque essa glicose e o aminoácido foi de cara reabsorvido para o sangue. Quem reabsorveu da parede do néfron, do túbulo, de volta para o sangue? O transportador SGLT2. E ainda de cara levou 60% do sódio e da água de volta para a corrente sanguínea. Esse líquido que está vindo, então, em direção à alça de Henle, gente, ele não tem mais nutrientes. Ele só tem água e eletrólitos. No final da alça de Henle tem outro transportador poderoso, que é o NKCC2. Por que ele tem esse nome, NKCC2? O N é de Na+, é de sódio. K é de K+, potássio. CC2 é de 2 cloretos. Ele recebe esse nome porque esse transportador da alça de Henle, ele pega do filtrado sódio, cloreto e potássio e joga de volta na corrente sanguínea, na arteríola eferente. Quando ele pega sódio, cloreto e potássio e joga de volta para o sangue, ele atrai água, magnésio e cálcio. A água, o magnésio e o cálcio não passam por dentro dele, mas elas são atraídas e acabam atravessando aqui a parede do néfron e vão em direção ao sangue. Então, olha que transportador importante. Ele traz de volta para a corrente sanguínea água, cálcio e magnésio, potássio, cloreto e sódio. Tudo volta para o sangue aqui. Lembrando que esse primeiro já trouxe todos os nutrientes. Então, não faz sentido eu falar que o NKCC2 reabsorve nutrientes. Não reabsorve, já foram reabsorvidos aqui no SGLT2. Ele reabsorve eletrólitos, sódio, cloreto e potássio, e com isso ele gera uma diferença de concentração que acaba atraindo para o vaso água, magnésio e cálcio. Se esse transportador parar de funcionar, gente, todos esses eletrólitos vão parar na urina. Isso pode ser fatal, inclusive. Tá ok? Na sequência... Ah, e outra coisa. Aqui eu falei que quantos por cento da água que era reabsorvida aqui, junto com o sódio, quem anotou? Quantos por cento do que foi filtrado já era reabsorvido aqui de cara? Da água e do sódio? Acho que foi 40% que o senhor disse. 60. 40 é o que vai passar, que vai sobrar. 40% é o que vem para a arteríola. Pensa o seguinte, se eu filtrei aqui 100 ml, 60 ml já voltam de cara para o sangue. Passa 40 ml. Então aqui é 60%, tá? Da água e do sódio já são reabsorvidos de cara no túbulo contorcido proximal pelo transportador SGLT2. O segundo transportador muito importante é o NKCC2. A gente anota que aqui nele, mais 25% da água serão reabsorvidos junto com o sódio. Quanto que já deu de reabsorção? Ó, 85%. 60% reabsorveu aqui, né? Mais 25% aqui. Então, já reabsorvi. Do que eu filtrei,
eu já reabsorvi 85%. Quanto é que está chegando aqui no distal? Apenas 15%, não é isso? No distal, gente, eu tenho um outro transportador. O nome dele é NCC. Que barulho foi esse? Eu quero alguém entrando. Ó, aqui no túbulo contorcido distal, eu tenho um outro transportador na parede do túbulo, na parede do néfron. Esse túbulo pega do filtrado sódio e cloreto e joga de volta para a corrente sanguínea. Ao fazer isso, ele atrai água, hidrogênio e magnésio, volta tudo para a corrente sanguínea. Quantos por cento do filtrado que são reabsorvidos aqui no distal? Mais 10%. Opa, esse aqui então é bem menos poderoso que os outros, né? Mas claro, né, gente, sobrou menos coisa para ele absorver. Esse aqui já reabsorveu 60% da água e do sódio. Esse aqui já reabsorveu 25%. Esse aqui já reabsorveu 10%. Depois do distal, nós temos o túbulo coletor. Gente, quanto da água que foi filtrada, que foi praticamente o plasma sanguíneo todo, quanto dessa água que está chegando aqui no túbulo coletor? Quantos por cento? Da água filtrada restou aqui para o túbulo coletor. Passou do distal. Vamos, é uma continha bem fácil. Quanto que reabsorveu, gente, aqui no proximal? 60. 60. Na alça de Henle reabsorveu mais quanto? 25. 85. Mais quanto no distal? 10. 95. Quanto que sobrou, gente, aqui para o coletor? 5. 5%. Só 5% da água chegou. Você pensa, professor, então 5% da água vai para a urina? Não. É muito ainda, seria muito urina. Esses 5% ainda vão ser reabsorvidos por essas duas estruturas aqui, ó, na parede do túbulo coletor. Então, o túbulo coletor ele tem uma bomba conhecida já de vocês, a bomba de sódio e potássio. O que a bomba de sódio e potássio faz, gente? Ela pega sódio de dentro do filtrado e joga para a corrente sanguínea. A água vai junto. Em compensação, ela pega potássio aqui do tecido e joga fora dentro do túbulo para ir embora na urina. Tá vendo que ela é uma bomba que troca sódio por potássio. Então ela pega sódio, potássio, sódio aqui, daqui de dentro do filtrado, sódio e água, e devolve para a corrente sanguínea. Em troca, ela joga potássio fora. Ela troca um íon pelo outro, um cátion por outro. Afinal de contas, ela é uma bomba. Esse potássio vai embora na urina. A última estrutura que ainda vai reabsorver alguma coisa aqui no néfron são as aquaporinas. O nome dela já diz, né, gente? Aqua. Lembra vocês o quê? Água. Porinas. Lembra de poro. São poros para passagem de água. Aquaporinas. Poros para passagem de água. Essas aquaporinas, quando estão ativas, elas pegam água de dentro do túbulo coletor, a água atravessa por dentro delas e volta para a corrente sanguínea. Eu tenho aquaporinas em todos os túbulos, desde o proximal, alça de Henle, distal. Eu destaco elas aqui nos coletores porque elas são o último ponto de reabsorção de água. No final, gente, só uma pequena fração da água que foi filtrada vai estar presente na urina. O que sobra aqui para a urina é uma fração da água filtrada, menor que 5% da água que foi filtrada,
Pode ter minerais aqui? Pode, só se eles estiverem em excesso, e aí vai sobrar minerais aqui. Normalmente a urina tem cálcio, a urina tem sódio, a urina tem íons hidrogênio, tudo isso você pode encontrar na urina, tá? Cálcio, sódio, íons hidrogênio. Quanto? Não pensem que a minha urina, da fulano, da beltrana, vai ter os mesmos constituintes. Pensem que a quantidade de minerais na urina de uma pessoa depende do metabolismo dela, do organismo dela. Se ela é um consumidor violento de sal, ela come muito sal, essa urina vai estar cheia de sódio e cloreto, porque o corpo desse indivíduo tenta jogar um pouco desse sódio e cloreto fora, já que ele come muito. Já o indivíduo que não usa sal em nada, que tem pouquinho sal no corpo, você praticamente não vai ver sódio e cloreto na urina dele, porque o néfron não vai deixar, ele vai reabsorver todo o sódio, porque ele não pode se dar o luxo de perder sódio e cloreto, porque o indivíduo quase não come sódio, então tem pouco sódio no organismo. A constituição da urina varia, gente, nesses detalhes. O que é que vai ter nessa urina e que tem na urina de todo mundo? As excretas. Essas foram filtradas aqui, ó, mas elas não são reabsorvidas. Tá? Não faz sentido elas serem filtradas do sangue aqui para voltar para o sangue logo depois. Os nutrientes, os minerais e a água, sim, porque são substâncias fundamentais para a vida. Agora, as excretas, não. Eu quero que elas viajem quietinhas aqui dentro do túbulo, não serão reabsorvidas por esses transportadores, permanecerão no tubo e irão formar a urina. Eu gosto desse slide aqui, ó, porque ele mostra bem para vocês a estrutura aqui, ó. Cápsula de Bowman, o glomérulo aqui dentro, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo distal e túbulo coletor. Essa figura aqui é ótima de estudar para a prova, porque ele te mostra, ó, que na primeira porção do néfron, no primeiro túbulo, quem é ele? Túbulo contorcido proximal. O que ele reabsorve, gente? 65% da água que ele está dizendo. 65% do sódio. 65% do potássio. Quanto de glicose e aminoácidos ele já reabsorve aqui de cara no distal de volta para a corrente sanguínea? No distal não, no proximal, de volta para a corrente sanguínea. 100% dos aminoácidos. Então aqui ele te dá uma proporção do que é reabsorvido, tá? Olha a alça de Henle. O que eu vou reabsorver na alça de Henle? 15% da água, 20 a 30% do sódio, 20 a 30% do potássio, 35% do cloreto. Aqui, gente, ele destoa daqueles valores que eu falei para vocês, de 60 no distal, 25 na alça de Henle. Aqui está dizendo que são só 15. Mantém o que eu falei para vocês aqui, ó, lá na aula. 60 no proximal, 25 no distal e 25 na alça de Henle e 10 no distal. Mantém aquelas quantidades lá. Esse slide aqui é bacana só para vocês verem o que é reabsorvido em cada seção. Então, olha aqui, ó, no distal. No distal eu vou reabsorver água, sódio e cloreto. Água, sódio e cloreto. Cálcio também pode ser reabsorvido de forma variável. E por fim, olha o túbulo coletor. No túbulo coletor eu vou reabsorver água, sódio e íons bicarbonato e ureia em quantidade variável. Reparem que em alguns pontos aqui ele fala que também há secreção, tá? Existe mesmo isso, tá? Secreção ativa. A própria arteríola devolver alguns constituintes para dentro do túbulo. Não vamos entrar muito nesse mérito, não, que eu acho que faz mais confundir. E o principal papel fisiológico do néfron na hora de formar a urina
é reabsorver as substâncias importantes que foram filtradas e que eu não quero vê-las na urina, aqui no final do túbulo coletor. Eu preciso que elas retornem para o sangue, ou o indivíduo morreria. Eu gosto desse slide aqui também. Ele mostra aqui o plasma sanguíneo, ó, o plasma que está chegando aqui, ó, na arteríola aferente. Esse plasma que está chegando e correndo aqui dentro do glomérulo, dos vasos sanguíneos, esse plasma tem proteína, célula sanguínea, nutrientes como glicose, aminoácido, água, claro, vários minerais, excretas como a ureia, produtos do catabolismo, né, metabólitos, xenobióticos, tudo isso está presente no plasma. No ultrafiltrado, repararam que sai o plasma quase inteiro? Só olha o que não saiu no ultrafiltrado, que é o que foi filtrado aqui, ó, no glomérulo, caiu na cápsula e vai escorrer pelos túbulos. O filtrado, ele tem tudo que tem no sangue, no plasma, exceto quem? As proteínas do sangue, que não atravessam a filtração glomerular, e as células sanguíneas. Essas não aparecem no... Célula sanguínea e proteína na urina é um sinal de doença renal, tá? Elas devem permanecer dentro do sangue. O que sai é a água, e na água está diluído esses nutrientes, todos esses minerais, excretas e ainda substâncias estranhas, os xenobióticos. Agora, olha para a urina. O que tem na urina? Na urina, a gente não vai ter proteína nem célula sanguínea, é claro, né, porque elas não foram filtradas. A glicose, os aminoácidos, os nutrientes que eu via no filtrado, eu não vejo na urina, porque eles foram 100% reabsorvidos, ó. Glicose e aminoácidos 100% reabsorvidos no proximal, então voltaram para o sangue. Eu vou ver água, olha aqui quantos por cento ele diz da água que foi filtrada que chega na urina. 92% foi reabsorvida, né? Então, na urina, eu só vou ver 3% da água que foi filtrada, no máximo. Vários minerais. Qual a quantidade desses minerais na urina de uma pessoa? Lembra sempre, varia do organismo da pessoa naquele momento. Se ela estiver muito rica em íon bicarbonato, ela vai jogar íon bicarbonato fora. Se estiver pobre em íon bicarbonato, ela vai guardar íon bicarbonato. Se tiver muito cálcio no sangue, vai embora na urina bastante. Se tiver pouco cálcio, ele vai ser reabsorvido. Você quase não vai ver cálcio na urina. O que eu sempre vou ver na urina são as excretas, como ureia, xenobióticos, ácido úrico, creatinina. Tudo isso aqui são excretas, produtos do metabolismo que não são mais necessários ao organismo. Não devo ver micro-organismos na urina, tá? O processo de filtração da urina é estéril, porque veio do plasma. E o plasma não pode ter bactéria, não, senão eu estou tendo uma infecção generalizada. Tudo isso aqui é estéril. Dentro dos túbulos do néfron não há contaminação, não, nem pode haver. Se houver, eu estou tendo uma infecção renal, que é gravíssima. Então, não devo ter micro-organismos na urina. Micro-organismos na urina são um sinal de patologia, de infecção urinária. Eu gosto de mostrar, isso aqui é coisa da patologia, mas eu gosto de mostrar, tem muita gente que tem infecção urinária, é muito comum nas mulheres, né? A maioria de quem está assistindo a aula aí é mulher. Tem muita gente que tem infecção urinária. A infecção urinária, gente, ela pode se dar em qualquer estrutura do aparelho urinário, inclusive no rim. E é claro que ela é mais grave se ela for no rim, né? Muita gente acha que a infecção urinária começa no rim, gente, isso é uma bobagem. Dificilmente, só se for uma infecção generalizada, porque para a infecção urinária começar no rim, a bactéria teria que ter vindo pelo sangue. E para ela estar no sangue da artéria aorta, e depois vir pela artéria renal, é porque esse indivíduo está com o sangue dele contaminado com bactérias, ele está com uma infecção generalizada. Então, raramente essa infecção vai começar pelo rim. Onde começa uma infecção renal, gente? Por aqui, ó. A bactéria penetra pela uretra, sobe a uretra.
Se ela tiver sucesso, se ela for patogênica, ela vai conseguir contaminar a bexiga. E eu já noto que minha bexiga está contaminada, porque já tenho dor, já tenho febre aqui, começo a sentir a ver minha urina mal cheirosa e bem turva, porque as células da parede da bexiga começam a descamar, soltar células na urina. Então a urina fica bem turva, cheia de pedaços de célula morta. Se a bactéria for das patogênicas mesmo, ela vai sair da uretra, da bexiga, e vai começar a subir pelos ureteres. Quando ela sobe pelos ureteres, se ela conseguir subir até a pelve renal, ela vai instalar uma infecção aqui, ó, dentro dos rins. Essa infecção renal, gente, se chama pielonefrite. O sinal maior dela, além da febre, é uma dor nas costas. A pessoa sente uma dor nas costas e ela fala: estou com dor nas costas, mas mais para lateral. Gente, é fatal em questão de dias uma infecção renal, tá? Uma pielonefrite. Como o rim é um órgão vital, uma infecção bacteriana nele pode destruir o tecido renal, danificar aqui, ó, danificar a pirâmide e o córtex renal, destruir os néfrons, e ao fazer isso, o rim perde função, o indivíduo entra em falência renal e morre. Então a bactéria sobe aqui pela uretra, contamina a pelve, os cálices, e logo ela vai para o tecido renal. E aí pode ser fatal em questão de dias. Quando você chega no hospital com esses sintomas, febre alta, dor nas costas, e a suspeita é de infecção renal, pielonefrite, já te internam na hora, tá? Por que as pessoas falam que é importante tomar água para evitar infecção urinária? Quanto mais água eu bebo, mais urina eu gero, né? Mais líquido eu tenho para gerar urina. Então eu urino mais vezes no dia. Por que isso é bom, gente? Por causa dessa primeira etapa aqui, ó. Porque a bactéria, ela sobe pela uretra, só que se você está urinando constantemente, a urina vem, o jato de urina vem e lava o interior da sua uretra. Sabe aquela música da aranha que cantam pra gente quando a gente é criança? Ela tenta subir numa torre, numa casa, sei lá, e a chuva derruba ela? É o que acontece com a bactéria aqui dentro da uretra. Ela está subindo, subindo em direção à bexiga, o jato de urina vem e empurra ela de volta. Normalmente, quando a gente sente uma ardência na hora de urinar, é um forte sinal de que tinha uma bactéria subindo pela sua uretra, tentando estabelecer uma infecção urinária. A hora que a urina passa, a urina é ácida, arde, e ela carrega essa bactéria para fora. Nem sempre ela consegue fazer isso. Alguém sabe por que as infecções urinárias são mais comuns nas mulheres do que nos homens? Vocês vão ver dificilmente um homem falando que está com infecção urinária. Já a mulher, é raro você achar uma que não tem pelo menos uma infecção urinária uma vez na vida, quando não tem uma vez por ano. O que vocês acham que tem essa diferença? Porque a uretra é muito próxima com o resto, com o ânus. Tem a ver com a genitália feminina. A vagina é uma genitália externa, né? Então, para a mulher, é mais fácil dela se contaminar, especialmente, por exemplo, às vezes a mulher menstrua também, ou tem contato com coliformes fecais das fezes, e aí essas bactérias da vagina ou do ânus, elas penetram na uretra. E aí, se a mulher, por conta disso, né, ela acaba sendo mais propensa que as bactérias subam pela uretra e atinjam a bexiga. Como o homem tem uma genitália totalmente diferente, né, a abertura da uretra na ponta do pênis é bem fechada. E ela é, inclusive, muitas vezes protegida, né, quando o homem não é operado. Então, aquela abertura ali tampada, protegida, dificulta a entrada de bactérias. Já nas mulheres, facilita. Então, mulheres especialmente têm que ter muito cuidado com a higiene dos genitais e beber bastante água para estar o tempo todo eliminando a água aqui, ó, não dá chances da bactéria subir. E viu alguém reclamando de dor nas costas e febre alta, cata e corre para o hospital, tá?
falece em 2, 3 dias, dependendo se chegar no hospital muito tarde, o rim já muito danificado, mesmo no hospital já não tem muita volta. Até estou falando isso para vocês, vou ver se eu tenho tempo de fazer isso. Vou contar uma historinha para vocês. Eu frequento uma pamonharia próxima da minha casa, né? E a dona da pamonharia estava modificando o portão dela lá. Eu entrei para comer essa pamonha, cumprimentei ela, os senhores, era uma sexta-feira. E aí, beleza, eu fiquei lá no fundo, de repente ela foi lá conversar comigo, ela falou, até que enfim ele veio fazer meu portão, mas ele não tá se sentindo bem, ele nem terminou, foi embora. Eu falei, o que ele tem? Ela falou, tá com uma reclamação de uma dor forte nas costas, muito mal-estar. E aí eu perguntei pra ela, ele tá com febre? Ela falou, diz ele que tá, já tem uns 2 dias que tá com febre. Aí eu danei com ele, falei pra ele se ele tinha ido no hospital, falou que não, homem é bem ignorante, né, pra essas coisas, pra ir no hospital. E aí disse que não e tudo mais. Aí eu falei, nossa, ela se chama Diná, falei, Diná, dá uma ligada pra ele, porque tem chance de ser uma infecção renal isso daí. Febre, dor nas costas, atraso, igual você está dizendo, isso é infecção renal. E se for grave, ele teve que ir para o hospital. Ela ligou, ele não foi no hospital na sexta, ele já estava 2 dias com febre, né, e com essa dor. Não foi no hospital na sexta. No sábado, ele estava bem pior. Aí à noite não teve jeito, a família catou e levou para o hospital. Gente, ele faleceu no domingo. No domingo mesmo, ela me ligou, porque eles avisaram ela, falou, você acredita que ele faleceu? Eu falei, você está brincando. E ela avisou ele assim, ela comentou, ele não quis ir na sexta-feira. De sexta para sábado o trem já, não sei se sexta teria alguma solução, mas pelo menos ele estava trabalhando ainda, né? Sábado ele já ficou acamado. E foi para o hospital, mas já é tarde demais. A infecção urinária é muito grave. Quando alguém chega com infecção urinária em nível assim, da bexiga urinária, pode até receber medicação e ir para casa e continuar tomando antibiótico. Agora, se for nos rins, interna. Tá? Tem que internar até a febre baixar, ter certeza de que a infecção está controlada. Antigamente, eles mantinham a pessoa 7 dias no hospital, 10 dias no hospital. Hoje em dia, por conta das doenças hospitalares, eles liberam a pessoa com 3, 4 dias, assim que a febre baixa, só que ela tem que ficar voltando no hospital os próximos dias até terminar o tratamento com antibióticos. Então, todo dia ela volta para tomar, porque os antibióticos que usa para infecção renal são restritos de uso hospitalar. A pessoa tem que voltar no hospital para tomar o antibiótico lá nos próximos dias. Não costuma ficar internado todos os dias, não. Gente, eu acho que agora a gente pode ir para o nosso vídeo. Vai lá no vídeo que eu passei para vocês. A gente vai assistir eles aqui juntos. Vou só achar esse vídeo aqui. Vamos, vídeo. Ajuda. Nephron, structure and functions. Estão vendo a minha tela aí, gente? Estou aqui no vídeo do Nephron.
Estão vendo? Alguém me dá um sinal aí se eu posso dar play. Tá dando pra ver. Estão vendo, né? Então vamos lá, eu vou dar play aqui no vídeo e vou explicar para vocês o que está acontecendo nele. Esse vídeo é muito bacana, muito bem feito. Ele vai começar mostrando o sistema renal, destacando aqui o rim, né? Ele abre o rim para te mostrar a estrutura do córtex renal, ó, e as pirâmides renais, que é a medula renal, né? Em forma de pirâmide. Ele aumenta, ó, ele dá um zoom dentro do tecido renal para ele te mostrar que o rim é puro néfron. Ó, cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo distal, túbulo coletor. Está vendo que o néfron ele é irrigado por um vaso sanguíneo, né? Ele mostra a estrutura de vasos, ó, em torno do néfron. Ele está te mostrando, ele abre agora a cápsula de Bowman para te mostrar que dentro dela tem um glomérulo, que é a arteríola aferente que se enovelou aqui dentro. Para quem tem dificuldade de visualizar em 3D, ó, então o sangue chega pela arteríola aferente para dentro da cápsula de Bowman e sai pela arteríola eferente. Já sai purificado aqui, tá? Já sai livre de excretas. Por quê? Porque as excretas ficaram aqui dentro da cápsula de Bowman. Mais uma vez ele mostra o túbulo proximal. E aí, para te mostrar que dentro do túbulo proximal ele tem microvilosidades. Lembra das microvilosidades no intestino? Qual que era a função delas? Não era aumentar a superfície de contato, de absorção? Então, o túbulo proximal também está reabsorvendo muita coisa, né? Por isso que ele tem microvilosidades. A alça de Henle tem um ramo descendente e outro ascendente. O túbulo coletor e aqui o distal, né? E por fim o coletor. Tá vendo? Está tudo entremeado de néfron e vaso sanguíneo. Isso é o rim. O rim é um conjunto de néfrons. Agora ele vai te mostrar a filtração renal acontecendo. Olha que máximo. De dentro do glomérulo, a água, as excretas, os nutrientes, tudo saindo e vindo para o túbulo proximal. Passa pelo proximal, desce pela alça de Henle. Olha que bacana, ele está te mostrando a reabsorção agora, ó, que algumas substâncias saem de dentro do túbulo e voltam para o sangue. Ele vai mostrar ela de novo lá no distal. Olha, mostra mais um exemplo aqui no distal, ó, que as substâncias retornam dentro do túbulo para a circulação sanguínea. E por fim, ao final do túbulo coletor, vai haver a formação de urina. A urina desce pelos cálices e pela pelve renal, escorre pelos ureteres, é armazenada na bexiga. Quando a bexiga se contrai, quando ela fica cheia, ela dilata. Quando ela dilata, isso é um estímulo para ela contrair. Aí ela elimina a urina pela uretra. Aqui ele recomeça, mostrando de novo o que ele já mostrou. Ó, a glândula suprarrenal aqui em cima, ó. Interessante essa glândula, ela produz uma série de hormônios interessantes, inclusive libera adrenalina no corpo, tá? A adrenalina do corpo é liberada por essa glândula que fica acima dos rins. Aqui ele vai mostrar novamente, mas acho que agora com essa explicação já consegue entender o que está acontecendo. Dúvidas, gente? Pergunta alguma coisinha aí? Professor, Ah, no caso, por exemplo, eu não sei se pode se chamar uma cistite, alguma coisa na bexiga, né? Que é aquela que vai urinando de pouquinho em pouquinho sem parar. Como é que funciona? O que acontece? É uma infecção, né, que vai subindo. Mas, assim, essa liberação da bexiga de tão pouquinho água desse jeito. Nossa, é muito estranho. olha, pode ter que ser investigado, né? No homem, quando isso acontece em um homem, e é muito comum nos homens, o que acontece no homem? A uretra passa do ladinho, passa entre a próstata. Então, quando a próstata do homem
incha, fica hiperplásica, por exemplo, o cara está com uma hiperplasia ou pode estar até com um câncer de próstata. A próstata aumenta e aí ela espreme a uretra. E aí o homem tem grande dificuldade de urinar. No caso da mulher, ela não tem a próstata. Então, tem que se investigar no caminho da uretra o que está provocando a contenção da urina. Pode ser um pequeno tumorzinho não maligno, pode ser inclusive uma neoplasia benigna, pode ser a própria parede da uretra que cedeu, que colabou, que fechou, aí tem que fazer uma cirurgia para reabrir. Então tem que ver quais são os motivos. No homem, quase sempre a hiperplasia da próstata a causa. A próstata espreme a uretra, ela fecha, que ela é um tubo, né? Aí ela fecha. Na mulher também podem ter forças mecânicas fechando a uretra, inclusive até mesmo um tumor. Então tem que investigar qual é o motivo da uretra estar fechada. Essa urina gotejando, dá vontade de urinar, mas não sai o jato, é porque a uretra está bloqueada. É aqui o bloqueio, ó, na uretra. E tem que se investigar o que é esse bloqueio. Fazer um ultrassom e ele vai possivelmente mostrar o que está acontecendo nessa uretra que ela está bloqueada. Pode ser questão muscular também, mudança na posição da bexiga urinária. Tem que investigar o que aconteceu com essa uretra que ela está bloqueada. Obrigada. Nada, mais nada? Não é possível. Cara, faz uma pergunta aí, meu filho. Douglas, Elcio, Cida. Tranquilo, professor. Patrine, sem perguntas. Ítalo. Nelson, quem que é esse aqui? Ó, tem 14 pessoas nessa aula. Tá, gente, eu vou gravar para vocês uma aula. Tentem assistir no final de semana. Vou gravar uma aula para vocês sobre esse sistema aqui, ó. Se chama Sistema Renina, Angiotensina, Aldosterona, ADH. Eita. Parece complexo o fim do mundo, mas não é não. É porque o rim, quando nós fizermos farmacologia juntos, lá na frente, vocês vão ter patologia comigo, depois farmacologia. Em farmacologia, vocês vão perceber que o rim controla a pressão arterial. Muita gente acha que medicamento para pressão age no coração. Tem também os que agem no coração, mas a maior parte das pessoas usam medicamentos que agem somente sobre o rim. O rim é um importante ponto de controle da pressão arterial, porque ele controla quanta água tem no corpo. Então, ele controla o volume do sangue. Quanto mais volume, maior a pressão. Quanto menos volume de sangue, menor a pressão. Então, o rim é um importantíssimo ponto de controle da pressão arterial. Então, muitos medicamentos antihipertensivos focam no rim, porque ele tem um mecanismo para aumentar a pressão. E no hipertenso eu não quero isso acontecendo, né? A pressão dele já está alta, mas numa pessoa saudável eu quero esse mecanismo ativo em alguns momentos. Porque em vários momentos da vida a gente precisa de uma pressão mais alta, como por exemplo durante o exercício físico, a gente precisa de uma pressão mais alta. Então nós temos um mecanismo para subir essa pressão. Claro, ela não vai ficar alta para sempre, ela volta para o normal depois. Esse sistema que eu vou explicar para vocês em uma aula e vou enviar o link para vocês assistirem aí ao longo do final de semana. Certinho? Boa noite. Se surgir alguma dúvida quando estiverem revendo a aula, vocês me mandem áudio. Até mais, gente. Então, boa noite. Boa noite, professor. Bom descanso. Boa noite.